Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula sobre refrigeração comercial. Eu sou o professor Guilherme Guener e hoje nós vamos falar sobre isolamento térmico plano. Os objetivos da nossa videoaula são entender a importância do isolamento térmico em uma instalação de refrigeração, a gente conhecer os principais tipos de isolamentos térmicos e também conhecer alguns conceitos para depois a gente determinar a espessura mais adequada do isolante para uma instalação de refrigeração. Qual a importância do isolamento térmico em uma instalação de refrigeração? Em uma instalação de refrigeração, nosso objetivo é manter uma determinada temperatura na parte interna para a conservação dos materiais, dos produtos que a gente está armazenando ali. Então, se a gente tem uma temperatura interna baixa e normalmente a temperatura externa é mais alta, naturalmente a gente vai ter uma transmissão de calor entre os dois ambientes. O isolante térmico, então, ele vem no sentido de minimizar toda essa transmissão de calor. Então, se a gente pegar o exemplo de uma câmara frigorífica, ela é construída de isolante térmico, e uma geladeira, por exemplo, toda a parede interna é revestida com um isolante térmico. Bom, e como esse calor todo é transmitido para a parte interna do nosso sistema refrigerado? Bom, existem três mecanismos de transmissão de calor. Na imagem aí do lado a gente pode ver que a gente tem a irradiação emitida pelas ondas eletromagnéticas de um corpo quente, a gente tem a convecção que ocorre em fluidos, líquidos ou gasosos, e a gente tem a condução que precisa de um meio material para acontecer. Então, vamos dar uma olhada agora nesses três mecanismos de transmissão de calor. O primeiro mecanismo é a condução. A condução necessita de um meio material para ela acontecer. O calor ele é conduzido através da vibração das moléculas dentro do corpo e assim vai transmitindo o calor. Quanto maior a vibração dessas moléculas, maior vai ser a temperatura. Alguns exemplos bem práticos. Se a gente expor a extremidade de uma barra metálica a uma chama, por exemplo, como está ilustrado na imagem aí, a gente vai sentir que a outra extremidade da barra metálica, com o passar do tempo, vai aquecer também. Bom, a chama ela acaba excitando as moléculas da barra metálica e essas moléculas começam a vibrar. O aumento da vibração gera um aumento da temperatura e assim o calor vai sendo conduzido até chegar na outra extremidade da barra. Um outro exemplo bem fácil da gente reparar é uma xícara contendo café quente dentro. O café quente ele transmite o calor para a xícara por condução e por sua vez a xícara transmite o calor para a nossa mão por condução também. Então eu preciso ter esse contato para ver a condução, preciso de um meio material. Um outro exemplo ainda é o cabo de uma panela, que acaba aquecendo por causa da exposição dela no fogo. Outro mecanismo de transmissão de calor é a convecção. A convecção ocorre entre fluidos, tanto líquidos quanto os gasosos. A transmissão do calor se dá pela movimentação desse fluido. Quanto maior essa movimentação, mais intensa é essa troca de calor. Alguns exemplos de convecção. A parte interna da geladeira é resfriada pelo fenômeno de convecção. Então, na parte superior, geralmente a gente tem o evaporador que resfria o ar. Esse ar é insuflado para dentro da geladeira, na parte superior, e como o ar gelado ele é mais denso, ele é mais frio, ele acaba escoando para a parte inferior da geladeira. Na parte inferior eu tenho o ar que está mais aquecido, que já absorveu o calor de dentro do ambiente. E por ele estar mais aquecido, mais quente, ele é menos denso, ele é mais leve, ele acaba escoando para a parte superior do refrigerador, da geladeira. Aí eu formo então uma corrente de convecção natural. Então todo o ambiente interno vai ser resfriado por convecção. Um outro exemplo ainda é o aquecimento da água na panela. Se a gente expor uma panela com água ao fogo, o fundo da panela vai aquecer e esse fundo aquecido vai aquecer a água que está em contato com aquele fundo. A água vai ficar mais quente, menos densa, vai escoar para a parte superior da panela e aquela água mais gelada que está na parte superior vai escoar para a parte inferior, gerando assim então correntes de convecção até que toda a água dentro da panela entre em equilíbrio térmico, ou seja, chegue na mesma temperatura. E ainda também um exemplo é um aquecedor convectivo. Esses aquecedores a óleo que a gente liga na tomada em casa.
Ali dentro desse aquecedor a gente tem um óleo que ele é aquecido por resistências elétricas e esse óleo aquecido ele aquece o trocador de calor, que é o próprio corpo do aquecedor, digamos assim, e esse corpo aquece o ar que está imediatamente na volta dele. O ar fica mais leve, menos denso, acaba escoando para a parte superior aí do nosso ambiente e o ar mais frio, que está próximo do chão, acaba entrando em contato com ele, aquecendo, e aí a gente vai formando algumas correntes de convecção dentro do ambiente e vai aquecendo. É uma convecção natural. O terceiro mecanismo de transmissão de calor aí é a irradiação. A radiação ocorre por ondas eletromagnéticas. Especificamente, o comprimento de onda infravermelho é que faz o aquecimento que transmite o calor. Ela não precisa de um meio material para ser conduzida, então ela é transmitida pelo próprio vácuo, e todo corpo que tem uma temperatura acima do zero absoluto emite calor, emite radiação. Quanto maior a temperatura, maior vai ser essa radiação que o corpo está emitindo. Então, alguns exemplos aí. Uma fogueira ou uma lareira, quando a gente expõe a nossa mão ao fogo, né, a gente acaba recebendo a irradiação da chama, do fogo, e aí acaba aquecendo a nossa mão por conta dessas ondas eletromagnéticas. O próprio sol, quando a gente fica exposto a ele, né, na rua, a gente sente o calor por causa dessas ondas eletromagnéticas. E, de novo, é o comprimento de onda infravermelho que é o principal causador dessa transferência de calor. Bom, e como todos esses mecanismos de transmissão de calor acabam afetando o nosso sistema de refrigeração, e por que a gente precisa usar então o isolamento? Por que ele é tão importante? Se a gente for observar nessa imagem aí do lado, nós temos aqui do lado esquerdo o ambiente exterior, simulando o ambiente exterior. No centro aqui a gente tem um painel isolante, ou seja, um isolante térmico, e do lado direito a gente tem o ambiente interior, o ambiente que está refrigerado. Como eu tenho uma diferença de temperatura entre os dois ambientes, naturalmente eu vou ter um fluxo de calor acontecendo do ambiente externo para o ambiente interno, ou seja, vai ter uma transmissão de calor natural do ambiente externo para o interno. Bom, os três mecanismos estão atuando dos dois lados, nos dois ambientes. Então vamos supor, o ambiente externo, eu tenho movimentação de ar, essa movimentação de ar me gera uma convecção externa, ou seja, eu tenho uma transmissão de calor por convecção no ambiente externo que vai aquecendo a parede externa do meu isolante. Da mesma forma, a radiação, ela está sendo incidida sobre essa parede e acaba aquecendo ela. Então, da mesma forma que eu tenho uma temperatura maior no ambiente externo, a parede externa também tem uma temperatura superior à interna. No lado de dentro do meu ambiente refrigerado, eu posso ter uma movimentação de ar, então eu tenho uma convecção interna, essa convecção vai fazer com que a parede interna resfrie. Mesmo que a parede interna esteja resfriada, ela possui uma temperatura acima do zero absoluto, ela também possui uma irradiação para a parte interna. Se eu tenho a temperatura da parede externa mais alta que a temperatura da parede interna, então eu vou ter a condução do calor do ambiente externo para o ambiente interno. É assim então que todos esses mecanismos de transmissão de calor atuam sobre o nosso isolante térmico e atuam sobre o nosso sistema de refrigeração. O nosso objetivo aqui é aplicar o isolante térmico para evitar ou diminuir ou reduzir essa transmissão de calor por todos esses mecanismos, principalmente por condução. E o que é então um isolante térmico? Qual o conceito? Qual a definição? O isolante térmico é um material que dificulta essa transmissão de calor por condução. É um material que tem um baixo coeficiente de condutibilidade térmica. A gente vai ver mais adiante o que significa esse coeficiente. Quais são as características que um bom isolante térmico precisa ter? Ele tem que ter um baixo coeficiente de condutibilidade térmica, ou seja, ele tem que ser um mau condutor de calor. Ele tem que ter uma boa impermeabilidade à água e umidade. Se ele ficar úmido, se ele umedecer, se ele molhar, ele vai transmitir o calor com maior facilidade, além de ele se danificar com essa umidade. Ele também tem que ser um material inodoro, ou seja, ele tem que ser ausente de odores. Imagina se eu tiver um ambiente refrigerado e esse isolante de qual é constituído esse ambiente tiver um cheiro e esse cheiro pode ser transmitido para os produtos que eu estou armazenando lá dentro. E ele também tem que ser um material à prova de fogo, para evitar acidentes.
Além de eu selecionar um isolante de boa qualidade para o meu sistema de refrigeração, eu tenho que ter uma eficiente barreira de vapor para evitar a migração de umidade. A migração de umidade ela é dada pela diferença de umidade absoluta que eu tenho entre dois ambientes. Então, se eu tiver o meu ambiente interno com uma temperatura baixa e o meu ambiente externo com uma temperatura elevada, normalmente a umidade absoluta alta está relacionada com uma temperatura mais alta também. Então, eu tenho esses dois ambientes com umidades absolutas diferentes e a tendência natural é que os dois ambientes tendem a se equilibrar. Então, eu tenho a migração desse vapor d'água, dessa massa de água que está contida no ar. E qual é o problema dessa migração de umidade para dentro do meu ambiente refrigerado? Isso vai me ocasionar um aumento da minha necessidade de refrigeração, porque toda essa umidade que está contida no ar, o meu sistema de refrigeração vai ter que ter capacidade de remover ela na forma de condensação. Além disso, se eu estiver trabalhando com temperatura de evaporação abaixo de zero ou próxima de zero, eu tenho risco de formação de gelo no meu evaporador. Essa formação de gelo vai me acarretar em mais ciclos de degelo, e isso diminui muito a eficiência do meu sistema de refrigeração. Os principais isolantes térmicos utilizados na refrigeração são esses: o poliuretano, ou simplesmente PUR, formado pela mistura de duas substâncias químicas que formam essa espuma rígida. O poliisocianurato, ou PIR, também é constituído de duas substâncias químicas ou mais, que quando misturados formam essa espuma rígida. E o poliestireno expandido, simplesmente EPS, ou bastante conhecido como isopor. Esses são os principais isolantes térmicos da refrigeração. Os isolantes térmicos são utilizados na forma de isopainéis. Os isopainéis são, na verdade, duas chapas metálicas pré-pintadas e no núcleo entre as duas chapas eu tenho o isolante térmico. Pode ser ele o poliuretano, PUR, o poliisocianurato, PIR, ou mesmo o isopor, o EPS, poliestireno expandido. Bom, eles são vendidos nas larguras entre 1 metro, 1,5 metro, depende de cada fabricante, comprimento até 12 metros e as espessuras variam entre 30 milímetros até 300 milímetros. E aí vai depender do material isolante que é utilizado no núcleo e também do fabricante. As vantagens na utilização dos isopainéis são: eles são excelentes isolantes, eles permitem uma montagem muito fácil e rápida, eles formam uma eficiente barreira de vapor e também tem uma manutenção muito facilitada. É fácil de limpar e também fácil de substituir uma parte dele. Por esses motivos, os isopainéis são bastante utilizados na refrigeração, na confecção de entrepostos frigoríficos e também são bastante utilizados na construção civil. Nas imagens aí do lado a gente pode ver algumas aplicações dos isopainéis. São utilizados tanto em salas de manipulação, em frigoríficos, são utilizados em câmaras de estocagem, em câmaras frigoríficas de pequeno porte, na confecção de pavilhões e também de entrepostos frigoríficos industriais. E qual a espessura do isolante mais adequada para cada aplicação na refrigeração? Para a gente determinar qual é essa espessura mais adequada, primeiro a gente precisa conhecer alguns conceitos. O primeiro conceito é o coeficiente de condutibilidade térmica. O coeficiente de condutibilidade térmica indica a facilidade ou a dificuldade que um material tem de conduzir o calor. Ele é uma característica do material e varia também com a espessura do isolante. Um material de alta condutibilidade térmica ele vai ser um bom condutor de calor. E um material de baixa condutibilidade térmica ele vai ser um mau condutor de calor. Então, a gente vai chamar esse material de isolante. E é esse material que nos interessa na refrigeração. Aqui a gente pode observar uma tabela com os coeficientes de condutibilidade térmica de diversos materiais. Por exemplo, o primeiro é o cobre comercial, utilizado na fabricação de tubos de refrigeração. O coeficiente dele vale 331 kcal por hora, metro grau Celsius. Comparando então com o poliestireno ou isopor,
O isopor tem um coeficiente de 0,030 kcal por hora metro grau Celsius. Então o coeficiente do isopor vale menos que o coeficiente do cobre, por exemplo. Então ele é um ótimo isolante térmico. Um experimento bem legal que a gente pode fazer em casa é o seguinte: uma das tuas mãos, se tu puder, encosta em um pedaço de madeira, e a outra mão tu encosta em um pedaço de metal. E me diz aí, qual dos dois parece estar mais gelado? Provavelmente tu vai me dizer que o metal está mais gelado que a madeira. Só que se os dois materiais estiverem no mesmo ambiente, eles vão provavelmente estar na mesma temperatura, ou muito próximo. Por que então o metal parece estar mais frio? Na verdade, o metal parece mais frio porque o coeficiente de condutibilidade térmica dele é maior. Então a facilidade de transmissão de calor por condução é muito maior. Então a tua mão vai transmitir calor por condução para o metal de uma forma muito mais intensa do que a tua mão para a madeira, por exemplo. E aí dá essa sensação de que o metal é mais frio. Um outro conceito é o coeficiente de convecção. O coeficiente de convecção está relacionado com o mecanismo de transmissão de calor por convecção. Esse coeficiente é uma característica da intensidade da movimentação do meu fluido, no nosso caso, o ar. A intensidade vai depender da velocidade desse fluido, da velocidade do ar. E também depende das propriedades do fluido em questão. No nosso caso aqui, a gente está falando do próprio ar. Então vai depender das propriedades do ar. Quando a gente para de frente para um ventilador, a gente tem a sensação de refrescância maior, porque esse coeficiente de convecção ele é intensificado pela movimentação do ar. O ar escoando pela nossa pele intensifica esse coeficiente, que por consequência aumenta a transmissão de calor por convecção. Um outro conceito é o fluxo de calor. O fluxo de calor é a quantidade de energia na forma de calor que atravessa o isolante por área. Cabe ao técnico de refrigeração identificar qual é esse fluxo de calor máximo admissível numa instalação, ou então esse fluxo de calor ele pode ser definido pelo próprio projetista. Porém, ao selecionar esse fluxo de calor, existem algumas consequências. Vamos dar uma olhada. Se eu selecionar um fluxo de calor alto, ou seja, se eu estou admitindo que eu vou ter bastante transmissão de calor por área no meu sistema de refrigeração, eu vou chegar no cálculo de uma espessura de isolamento pequena. Isso significa que eu vou ter uma elevada carga térmica no meu sistema de refrigeração. A consequência disso é que eu preciso ter um sistema de refrigeração com maior capacidade. Se eu adotar um fluxo de calor menor, eu vou ter uma espessura de isolamento maior a ser adotada. Então, eu vou ter uma carga térmica dentro do meu sistema de refrigeração menor, ou seja, o meu sistema de refrigeração pode ter uma capacidade menor. Bom, quais são as consequências disso tudo? Se eu adoto então um fluxo de calor elevado, eu vou ter um custo menor no início da minha instalação, porque a espessura do isolamento vai ser menor, porém a operação do meu sistema vai ser um pouco mais cara, porque eu vou ter que ter um sistema de refrigeração com maior capacidade para manter a temperatura dentro desse ambiente. Se eu adotar um fluxo de calor pequeno, a espessura do isolamento que eu vou adotar vai ser grande. Então, o custo de instalação inicial vai ser mais elevado, porém, a minha operação vai ter um custo mais baixo, porque o meu sistema de refrigeração requerido vai ser menor, eu vou ter menos carga térmica. Para isso, a gente tem um valor de fluxo de calor bastante razoável, que é em torno de 8 kcal/h por metro quadrado. Esse fluxo de calor, nesse valor, ele é um bom balanço entre o custo de instalação inicial e o custo de operação no meu sistema de refrigeração. Um outro conceito ainda que a gente precisa conhecer é o coeficiente global de transmissão de calor. Ele é um parâmetro que relaciona alguns mecanismos de transferência de calor. Ele é definido por essa equação. Na equação a gente pode identificar, na parte inferior, os coeficientes de convecção interna, coeficiente de convecção externa e aqui o coeficiente de condutibilidade térmica do material em questão. Então o coeficiente global ele relaciona todos esses parâmetros, todos esses mecanismos de transmissão de calor. E ele vai ser usado para a gente calcular a espessura do isolamento térmico. Bom, pessoal,
Essa nossa videoaula foi sobre isolamento térmico. Na próxima videoaula, a gente vai ver aí como determinar então a espessura do isolamento. Até a próxima!